Para este coração, eu estou a utilizar o fio Fornature da Rosários 4. Este fio é 100% algodão orgânico, tem um toque incrível. Vem nestes novelinhos aqui de 50 gramas com 137 metros. E eu vou utilizar também uma agulha de crochê número 3,5. Então, eu vou começar por fazer aqui o meu nozinho ajustável, que vou colocar aqui na agulha, aqui o meu ponto de partida. Eu quero montar 8 correntes, então 1 e 8. Agora, para a minha carreira 1, eu quero trabalhar um ponto baixo em cada uma destas correntes, mas antes disso tenho que fazer aqui mais uma corrente, que é a corrente para subir. E agora vou trabalhar ponto baixo. O primeiro ponto, eu vou trabalhar na segunda corrente a contar aqui da agulha. Então, 1, 2, vou introduzir aqui a minha agulha e trabalhar então o meu primeiro ponto baixo. E agora vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente até o final, ou seja, são 8. Agora vou virar e aqui para a carreira 2 vou começar por fazer então novamente uma corrente para subir. E aqui no meu primeiro ponto vou já começar a trabalhar um aumento, ou seja, vou tricotar aqui 2 pontos baixos no mesmo sítio. Reparem, pus a agulha, fiz um ponto baixo, agora vou pôr a agulha no mesmo sítio e trabalhar outro ponto baixo. Agora vou trabalhar ponto baixo até um ponto do final. Agora aqui no último ponto, vamos ver, este é o meu último ponto baixo aqui, meu último ponto, eu quero trabalhar novamente um aumento. Então vou trabalhar um ponto baixo e outro ponto no mesmo sítio, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E neste momento eu tenho 10 pontos aqui na minha carreira. E agora, na carreira 3, vamos trabalhar da mesma forma, ou seja, uma corrente para subir, aqui um aumento no primeiro ponto, então vou trabalhar um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo sítio, no mesmo ponto de base. Agora, um ponto baixo em cada ponto até um ponto do final. E aqui no último ponto vou novamente fazer um aumento, então vou trabalhar um ponto e outro ponto baixo no mesmo sítio. E tenho neste momento 12 pontos. E vou repetir esta carreira mais 2 vezes. Então, neste momento eu tenho 16 pontos aqui na minha carreira. E agora, para a carreira 6, eu vou fazer uma corrente para subir. Vou trabalhar um ponto em cada ponto até o último, até um ponto do final. E agora aqui no último ponto vou fazer um aumento, então vou trabalhar um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo sítio. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fico então com 17 pontos, vou virar para a carreira 7. Começo com uma corrente para subir e agora aqui também um aumento. Então aqui neste primeiro ponto vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo sítio. 1, 2. Já fiz o meu aumento e agora vou trabalhar ponto baixo até ao final. Vou virar e agora para a minha carreira 8 começo com uma corrente para subir, um ponto baixo em cada ponto até um ponto do final. Ali no último ponto vamos voltar a repetir o nosso aumento. Então agora aqui no meu último ponto vou repetir o aumento. Então vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora vou virar e para a minha carreira 9 começo com uma corrente para subir e um aumento aqui logo no primeiro ponto. Então, 1, 2. Trabalhei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, isto é o meu aumento. Agora vou fazer ponto baixo até 2 pontos do final. Agora aqui, 2 pontos antes do final aqui da minha carreira, eu quero fazer a minha diminuição, quero fazer uma diminuição. Então vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto, vou puxar aqui a laçada, mas não termino o ponto baixo. Agora vou introduzir a minha agulha no ponto seguinte e vou puxar também a laçada. Ficam 3 argolas aqui na minha agulha, reparem que eu não terminei nenhum dos pontos e agora vou fazer no fundo estes 2 pontos baixos juntos ao mesmo tempo. Então vou fazer aqui uma laçada e fechar estas 3 argolas ao mesmo tempo. Então onde eu tinha 2 pontos, passo a ter apenas 1. Agora vou virar e para a minha carreira 10, novamente, uma corrente para subir e começo aqui também com uma diminuição. Então,
Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto e puxo aqui o meu fio. Agora vou introduzir a agulha no ponto seguinte e puxo também o meu fio. Ficam 3 argolas aqui na minha agulha e agora faço uma laçada e fecho as 3 de uma vez. E agora vou trabalhar ponto baixo até um ponto do final. Ok, aqui no último ponto quero fazer um aumento, então vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Neste momento eu continuo sempre com 19 porque eu fiz uma diminuição no início e um aumento no final da carreira, portanto eu continuo aqui com 19 pontos. Agora para a minha carreira 11 eu vou fazer uma corrente para subir e vou começar aqui com um aumento, então vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e agora vou trabalhar ponto baixo até 2 pontos do final. E agora aqui, nos últimos 2 pontos, vamos fazer uma diminuição, então introduzo a agulha no primeiro ponto, introduzo a agulha no segundo ponto e agora fecho as 3 argolas juntas. E agora para a minha carreira 12, faço novamente uma corrente para subir e começo logo aqui com uma diminuição. Então vou trabalhar estes 2 pontos baixos fechados juntos e agora um ponto baixo até um ponto do final, porque depois vamos fazer um aumento. Ok, estou aqui no último ponto, vou então fazer um aumento. Então vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo sítio, no mesmo ponto de base. Vou virar e para a minha carreira 13 vou fazer uma corrente para subir e vou começar também com um aumento. Então aqui 2 pontos no mesmo ponto de base e agora ponto baixo até o final. E ficamos com 20 pontos aqui no nosso trabalho. E agora para a carreira 14 eu vou fazer uma corrente para subir, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto até 2 pontos do final. Ok. Aqui a 2 pontos do fim vou parar e vou fazer então a minha diminuição. Então vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e agora no segundo, ficam 3 argolas e vou fazer uma laçada e fechar os 2 pontos juntos. Vou virar e para a carreira 15 começo com uma corrente para subir e vou começar aqui também com uma diminuição. Então vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, puxo a laçada, agora no segundo ponto, tenho 3 argolas na minha agulha, laçada e fecho as 3 de uma vez. E vou trabalhar ponto baixo até um ponto do final. E agora aqui, então, um ponto antes do final paro e agora no último ponto vou trabalhar um aumento, ou seja, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo sítio. Vou virar. E agora para a carreira 16 vou fazer uma corrente para subir e vou começar com um aumento. Então, logo aqui no primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos baixos aqui no mesmo sítio. E agora, um ponto em cada ponto até 2 pontos do final. Vou parar 2 pontos antes do final da minha carreira. E aqui, 2 pontinhos antes do final, vou então parar porque vou terminar com uma diminuição. Então, vou trabalhar aqui 1 ponto, 2 pontos, ficam 3 argolas e fecho estes 2 pontos juntos aqui para formar a minha diminuição. Vou virar. Na minha carreira 17 faço uma corrente para subir e começo também com uma diminuição. Então, puxo aqui o primeiro ponto, puxo o segundo ponto, 3 argolas, laçada e fecho as 3 de uma vez. E vou fazer um ponto baixo aqui em cada ponto até um ponto do final. Ok, aqui no último ponto vou então trabalhar um aumento. Então vou fazer 2 pontos baixos no mesmo sítio, no mesmo ponto de base. Vou virar e para a minha carreira 18 vou fazer uma corrente para subir e vou começar também com um aumento. Então vou trabalhar aqui neste primeiro ponto, vou trabalhar aqui 2 pontos baixos no mesmo sítio. E agora, um ponto em cada ponto até um ponto do final, desculpem, até 2 pontos do final. Aqui 2 pontos antes do final da carreira, vou então parar porque vou trabalhar a minha diminuição. Então vou apanhar aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e agora vou fechar estes 2 pontos juntos. Vou virar e para a minha carreira 19 vou fazer uma corrente para subir e vou começar também com uma diminuição.
Então vou fazer aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, 3 argolas laçada, fecho os 2 pontos juntos. E agora vou fazer ponto baixo até ao final. Ficamos com 18 pontos aqui na nossa carreira, aqui no nosso trabalho. E agora aqui para a carreira 20 eu vou fazer uma corrente para subir e vou trabalhar ponto baixo até 2 pontos do final. Aqui, 2 pontos antes do final, paro e vou então fazer uma diminuição. Então vou apanhar aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e agora fecho os 2 pontos juntos. Vou virar. E para a carreira 21 vou fazer uma corrente para subir e vou também começar com uma diminuição. Então vou apanhar aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e vou trabalhar juntos aqui. Ok, comecei com uma diminuição e agora vou fazer ponto baixo até ao final. E agora para a carreira 23 vou começar com uma corrente para subir e agora vou começar com uma diminuição. Então vou apanhar aqui o primeiro ponto, agora vou introduzir a agulha, o segundo, tenho 3 argolas laçada, fecho as 2 de uma vez. Vou fazer ponto baixo até 2 pontos do final, porque ainda quero fazer outra diminuição, ok? Aqui, 2 pontos, então, antes do final da carreira, vou parar e vou fazer a minha última diminuição. Então, vamos lá. Apanho o primeiro ponto, apanho o segundo ponto e fecho os 2 juntos. Então, no final desta carreira 23 eu tenho 12 pontos, vou virar, e para a carreira 24 vou repetir novamente, ou seja, começo com uma corrente para subir, começo aqui com uma diminuição, agora vou trabalhar ponto baixo até 2 pontos do final da carreira, e aqui vou então terminar com uma diminuição. Então vou introduzir aqui a minha agulha no primeiro ponto, no segundo ponto, 3 argolas, fecho os 2 pontos juntos. Fiquei com 12 pontos aqui, agora vou virar e para a minha carreira 24 vou repetir, ou seja, uma corrente para subir, começo com uma diminuição, agora faço ponto baixo até 2 pontos do final, aqui 2 pontos antes do final, então da minha carreira, vou fazer novamente uma diminuição, vou virar, fiquei agora com 10 pontos e agora vou repetir uma última vez esta carreira. Então, uma corrente para subir, uma diminuição, ponto baixo até 2 pontos do final, aqui 2 pontos antes do final, vou então trabalhar a última diminuição, e fiquei agora com 8 pontos na minha agulha. Vou virar, vou fazer uma corrente para subir e um ponto em cada ponto. 8. E já está. E terminei o meu coração. Vou alargar aqui, vou cortar o fio. E o meu coração está pronto. Espero que se divirtam muito a crochetar estes corações. Se forem ao Festival Knit with Friends no Porto, aproveitem para levar então os vossos corações para colocar lá no mural. Se não forem, podem também enviar diretamente para o festival e existem vários pontos de recolha. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com todas as vossas amigas que também precisam de crochetar corações. Eu volto na próxima semana. Muito obrigada e até lá!